E trazendo para vocês novamente aqui mais um quadrinho do Ed Brubaker e do Sean Phillips, Onde o Corpo Estava. Novamente aqui pela editora Mino, capa dura, como de costume, né? Como eles estão acostumados a trazer os quadrinhos do Ed Brubaker, né? E você tem aqui uma capa branca legal, né? Um corpo estirado no chão. Legal, né? Esse é legal. Bem legal mesmo. Então você tem aqui, eu achei legal essa vila aqui, ó, Estrada do Pelicano, verão de 84. A história basicamente se passa aqui nesse mapinha aqui, ó, nessa Estrada do Pelicano. Então ele dá uma base pra gente, ó. Você tem aqui a marcação das casas onde tem os acontecimentos, não os acontecimentos, mas as pessoas que vivem ali, que fazem parte da história. Então você tem aqui, ó, loja de conveniência, né? Tenda do Ranco, né? A pensão é a casa do Palmer. Ó, esse 9 aqui, ó, por exemplo, é onde foi encontrado o corpo, ó, onde o corpo estava, no 9, estava aqui na frente dessa casa. Então você tem aqui, por onde começa a falar dessa história? Ó, repete aqui de novo a Estrada do Pelicano. Você tem aqui o elenco também, ó, repetindo o que ele fez lá em Fade Out, só que lá tem muito mais gente. Mas aqui, ó, essas 9 pessoas, elas fazem parte da história, elas estão em constante movimento ali naquela Estrada dos Pelicanos, ó. Você tem aqui o Tommy Brandon, um delinquente juvenil. Você tem essa Karina Lane, Palmer Sneed, né? Um homem com distintivo. Dr. Ted Melville, psiquiatra. Tony Melville, esposa negligenciada, né? Que é do psiquiatra aqui. Jack Foster é um detetive. Laila Ann Green, vulgo garota roller derby. Hanko, um veterano sem teto, e a senhora Wilson. Por que é importante esses personagens aqui? Porque toda a história é contada do ponto de vista de cada um deles, né? Na verdade, nem tanto do ponto de vista, mas tipo assim, a história ela é contada, cada parte da história tem eles. E aí lá no final a história ela vai se embolando, e o mais interessante é que tipo demora para aparecer esse corpo, onde esse corpo estava. Porque você fica pensando, você vai ter um corpo morto e aí ele vai contar a história para tentar descobrir quem que matou essa pessoa. E a história na verdade não é isso. Você tem essa pessoa que morreu, né, que faz parte aqui desse elenco que eu mostrei. Mas isso não é mais importante na história. Onde o corpo estava não quer dizer, não está se referindo ao morto. Também está, mas não só ao morto, mas a cada um deles. E não está falando necessariamente do corpo da pessoa morta, mas do corpo da pessoa viva. É interessante, se ele fala isso no final, tem um extra aqui, tem alguns extras, e aí ele fala sobre isso. O importante para ele não era falar sobre a pessoa morta, mas sobre cada pessoa que faz parte aqui da história. Olha que legal. A pensão, né? Tudo começou na pensão. Então cada personagem aqui tem uma história distinta. Cada um vive sua vida alguns da pior maneira possível, né? E essas histórias elas vão entrelaçando. E em alguns pontos da história é mostrado essas pessoas no futuro, elas comentando sobre os acontecidos, principalmente a Laila, né? Que é aquela vietnamita que se veste de super-heroína, né? Ela é que aparece mais nesse futuro. Olha só que legal. O Ed Brubaker, ele sabe contar uma história de suspense, de mistério. Ele sabe como contar. Olha que legal.
E ele consegue conter toda a história nessa Estrada dos Pelicanos. Tudo acontece aqui, né? Tudo. É bom lembrar que isso daqui é uma história para pessoas acima de 18 anos, né? Porque não tem nada explícito, né? Mas tem nudez. Mas não assim a ação do sexo mesmo explícito não tem. Apesar de ter, mas não é explícito, mas tem nudez. Então é bom lembrar. Ó, aqui a garota roller derby, né? Que é a Layla. Ela fica andando de patins pela vizinhança. Ela nota coisas suspeitas. Ela conversa com um veterano que não tem onde morar, né? Ele vive no meio de um mato lá atrás de uma loja de conveniência. Até que chega um ponto da história, assim, lá mais da metade da história passou, que aí esse corpo aparece. E aí, por causa desse corpo, acontece tanta coisa, tudo por causa desse corpo. Mas para você chegar nesse ponto, você tem que ler tudo antes. O porquê que esse corpo ele é importante na história. E não porque quem matou, quem deixou de matar, isso tá lá em... Não tá nem... É por último, isso daí é por último. É tipo, a importância disso é quase irrelevante, né? Até porque você vai descobrir no final. Lá no final ele mostra quem foi que matou o cara, né? Ou porque ele morreu. E não é nada do que você imagina. Você fica pensando, nossa... Mas tudo porque... tudo começou... Tudo por causa de uma faísca, né? Que aconteceu lá no começo do livro. Lá naquela pensão. É uma história muito boa. Mais uma vez, ele sabe contar uma história que daria uma boa série, um bom filme se for contado direito. Eu acho que sempre quando eu falo sobre isso, eu acho que sempre fica bom uma boa série. Se for mostrar tudo que tem aqui, igualzinha, é sempre uma boa série. É uma pena que, tipo, às vezes eu acho que dá uma boa série, mas ao mesmo tempo eu não quero que faça, porque eu sei que eles vão estragar. Nunca fica tão legal quanto o material original. Nunca. Tanto em livros quanto nos quadrinhos. Olha os patins da Layla aqui. Ela aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro uma cena dela falando, ela já velha. Velha não, né? Como ela é novinha, no final aparece outras pessoas, assim, personagens mais velhos mesmo. Mas como ela era mais novinha da história, tinha seus, sei lá, 12, 13 anos, então ela já é uma jovem adulta quando aparece ela aqui. Aqui, ó. Ela novinha e ela... Vou contar um pequeno spoiler aqui. É que o corpo que encontra é ela. Ela encontra o corpo da pessoa, né? E aí... Eu vou falar isso sem revelar muito, né? Tipo, esse corpo, ele desencadeia muitas situações ali que você fica besta. O que acontece, assim, tipo... E tudo por causa de uma briga de namorados no começo do filme, em frente da pousada lá. Tipo... Ele... Na verdade não tem extra não, é que assim, na verdade tem um pós-fácil do Ed Brubaker, ele escreve e aí ele fala que... Qual que é a intenção ao falar sobre onde o corpo estava, né? Que não é só do cara que foi... Da pessoa que foi morta, né? Então... Aí ele fala que a razão de onde o corpo estava, que ele não quer dizer somente da pessoa que foi morta, mas de todo mundo que está ali, né, envolvido aquelas 9 pessoas, né, do elenco que estão envolvidas na história.
É quase como se fosse a respeito da história, não do que ele escreveu aqui, mas é como se fosse uma peça de dominó. Sabe quando você empurra a primeira peça e todas as outras caem? É isso que acontece nesse livro. É isso. Ó, e aqui tem outras obras que saíram aqui no Brasil do Ed Brubaker pela Mina. Aí, ó, a que eu mais gosto é a Fade Out, que saiu, que eu já li, já tem aqui no vídeo no canal. Meus Heróis Eram Todos Viciados, também tem vídeo aqui no canal. No fim de semana eu também li. Eu não sei se eu vou postar esse vídeo. Eu já fiz esse vídeo, mas no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu ainda não postei ele. Então eu não sei qual que eu vou postar primeiro. Se é um fim de semana ruim ou se vai ser esse daqui. Verão Cruel e Fatale eu tenho, mas eu ainda não li. Vou ler em breve. Pop eu já li, tem vídeo aqui também no canal. Incógnito eu também tenho, mas não li ainda. Esse Reclés aqui, eu tenho acho que são 3. Eu tenho esses dois, acho que saiu mais um. E eu também tenho, acho que são 3 que tem. Eu tenho 3, que eu também não li. Agora, Matar ou Morrer. Criminal, eu ainda não tenho nenhum, mas eu pretendo futuramente tê-los para poder ler. Porque como fã, né, não posso deixar de ler tudo que sai deles. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal e até mais.